versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Podem sentar? Glória a Deus por essa lição. Eu estive estudando sobre ela, sobre essa lição aqui. E o Senhor me falou muito forte ao meu coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo. É um momento aqui de aprendizado, mas nós vamos se aprofundar em o que o Senhor, se o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Aqui o texto de Gênesis 2, ele vai dizer que o Senhor nos formou do pó da terra e Ele soprou sobre nós, em nossas narinas, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Nós vamos estudar sobre a separação, sobre como nós somos divididos, como nós somos criados por Deus, e o que nós somos, para a honra e a glória do nome dEle. Amém? Nosso textual, lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, é o mesmo da nossa leitura bíblica. E a nossa verdade prática vai dizer assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige-se nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Amém? Aqueles que têm a revista, a nossa introdução, ela vai dizer assim: já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nessa lição estudaremos acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma, de sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Amém? Então, meus irmãos, aqui no nosso tópico 1, vai falar sobre o sopro divino e a concessão do Espírito Santo. Acredito que todos nós sabemos, a criação ali no Éden, quando o Senhor ele foi nos criar, foi totalmente diferente da forma que Ele criou os outros seres também. O Senhor falou que haja luz e houve luz, que haja divisão e houve divisão, se forme algo, isso se formou. Mas quando o Senhor ele formou a nós, Ele mesmo vai dizer no capítulo ali de Gênesis, que Ele mesmo desceu e moldou o homem à sua imagem e semelhança. Glória a Deus, aleluia. Então, de uma forma diferente de toda a criação, o Senhor nos formou. Nos formou do pó da terra, pegou o pó ali, o barro, e formou a nossa imagem, a imagem dEle. E soprou sobre nós o fôlego de vida. Diferente dos animais, diferente dos outros seres que o Senhor ele criou também na criação, Ele colocou algo em nós diferente dessa criação. Ele colocou algo em nós que é o Espírito que vem dele. Glória a Deus. Vai falar a palavra dele, soprou sobre nós o Espírito de vida. Aleluia. Então há uma diferença em nós, nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus com toda a outra criação. E isso é importante nós sabermos para nós entendermos o contexto dessa lição. Ele vai dizer Espírito, o amago da vida humana. Amago é o centro, algo pode ser mais íntimo de alguém, ou algo onde foi criado algo desde o início. Então, nós vamos entender que o centro da vida humana é no Espírito. O que conduz a nossa vida, o que vai ditar para onde nós vamos, o que nós vamos fazer é do Espírito. Porque foi aquilo que o Senhor soprou sobre nossas vidas. Mas nós vamos, decorrendo a lição, nós vamos discorrer sobre esse assunto. Amém? Então é importante nós sabermos sobre nossa criação. Como Deus tem nos moldado e como Deus tem nos criado a imagem e semelhança dele. No subtópico 1 vai dizer sobre o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano, estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, até pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Até então toda a criação havia sido feita
mediante o emprego de ordem verbal. Haja, ajuste-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual socado por Deus, a matéria, recebeu vida espiritual, consciente e constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, é expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o amago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhando com a alma e inseparável dela. Então aqui, meus irmãos, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro tópico, vai falar sobre a divisão de nós, como nós somos divididos. Nós temos o nosso corpo físico, natural, onde nós podemos sentir, onde nós podemos tocar, nós podemos ver, nós podemos observar outras pessoas. Nós temos a nossa alma, que aqui na palavra vai dizer que ela se entrelaça juntamente com o espírito. Então nós temos três divisões: corpo, que é a matéria; alma, onde é nossas personalidades, o que nós vamos fazer; e o espírito, que é o que vai ditar para a nossa alma o que o nosso corpo natural vai fazer. É isso que nós temos essa divisão aqui. Amém? Então é dessa forma diferente que o Senhor nos criou. Diferente de toda outra criação, o Senhor ele nos dividiu com personalidade, nos dividiu com um corpo diferente. Se eu posso olhar, é difícil ter alguém parecido comigo, só se for um gêmeo ou se for alguém muito próximo do parentesco, mas o Senhor ele nos criou de forma especial. Aleluia, glória a Deus. Você vê que diferente de toda a criação, ele tem colocado em nós um corpo, que ele mesmo desce ali em Salmos, vai falar que ele mesmo presenciou a nossa criação. Aleluia. Ele nos colocou uma alma, que é onde nós temos a nossa personalidade, o que nós vamos fazer, como nós vamos ser, como nós vamos fazer as escolhas, Alguns têm personalidade um pouco mais forte, outros são mais calmos, Então, nós vemos aí a diferença da construção daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E a alma, que nós vamos ver ao longo da lição, é aquilo que vai ditar as regras para a nossa vida. Então, olha só como que é interessante a construção da matéria humana, do ser humano, criado por Deus. Amém? Amém. Subtópico 2 vai falar sobre a singularidade do Espírito. Agora nós vamos entrar aqui na parte espiritual. Nós entendemos que o Senhor tem já nos moldado, nessa aparência física que nós temos, mas e o espiritual? Que às vezes a gente não vê, não enxerga, não sabemos como é, mas o Senhor ele trabalha também na nossa área espiritual. Aleluia. Isso é de extrema importância para aquilo que vivemos, para as escolhas que nós vamos fazer, para os caminhos que nós vamos levar. Isso é de extrema importância. Então aqui vai falar sobre a singularidade do Espírito. A alma e o Espírito são mencionadas ao longo do Antigo e no Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Olha só, Zacarias 12:1 diz que Deus formou o Espírito no homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 2:12-7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas 16:22-25 e o Apocalipse 20:4. Nesse texto, como em outro, o termo hebraico para espírito é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, alma é tomada pelo todo imaterial.
subtópico 3, atênue e divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12, se destaca em relação à distinção entre a alma e espírito, pois mencionam-a expressamente em qualquer aparência sinônima. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos, concluindo-se, portanto, que, apesar das instruções teológicas a respeito da composição tríplice espírito, alma e corpo, a Escritura Sagrada faz em clara referência a três partes, distinguindo-as. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui o nosso tópico 2, tópico 3, eu gostaria de abrir com os irmãos um texto bíblico que se encontra lá em Hebreus. Aleluia! Bem conhecido dos irmãos. Aleluia. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Glória ao Senhor! Onde nós vamos entender um pouco que a palavra do Senhor, ela fala que tem uma divisão. Porque muitas das vezes nós vamos ver falar sobre alma, uma hora nós vamos falar sobre vamos falando sobre espírito, e ao longo do texto, se nós formos se aprofundar aqui na lição, nos textos bíblicos, nós vamos ver que o escritor de Hebreus, nós vamos ver Paulo mencionando que há uma divisão entre a alma Aleluia. e o espírito. E o único que é capaz de ir até essa divisão, o único que é capaz de ir até a divisão da alma, a localidade da alma e do espírito, nós vamos ver que é a palavra do Senhor. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz bem assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havermos de prestar contas. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é a única que é capaz de olhar a divisão da alma e do espírito. Então, nós vamos, ao longo da lição, discorrer um pouco do que é a alma e do que é o espírito. Qual é a diferença? Porque talvez alguém fale assim para você: mas aqui o texto está falando do pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus. Simples. Aqui o texto de Eclesiastes 12:7. Simples. Se um dia eu tiver que morrer, meu corpo ele volta para a terra e o espírito volta para Deus. Ok, a palavra está correta. Mas ao longo de todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, nós vemos que tem algo entre o espírito e o nosso corpo. E nós vemos que é a alma. Que é a alma onde está a nossa personalidade, a nossa perspectiva, a nossa vida, tudo que nós fizemos, todas as nossas escolhas. Então tudo que nós temos está concentrado na nossa alma. E as decisões que nós tomamos é através do nosso espírito. E a palavra do Senhor vai falar para que nós estivermos junto com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está entrelaçado com o nosso espírito. Glória a Deus. Para que nós possamos entender o que o Senhor quer, quem é o Senhor. E as pessoas que talvez não conheçam a Deus, como que funciona essa hora? As pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, como que está a vida delas? Como que está o espírito delas? Porque a palavra do Senhor diz que o espírito é a única comunicação que nós temos com Deus. Então será que nós não temos espírito? Ou será que nosso espírito está concentrado em outra coisa que talvez acha que é Deus?
tópico 1, subtópico 1, pecado do espírito. Olha só, existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos, mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios capítulo 16 e 18 e 1 Timóteo 3, 6. Esses costumam ser piores que os pecados do corpo, sutil e às vezes oculto. Os pecados do espírito causam terríveis males. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Vamos abrir, meus irmãos, Provérbios 16, 18. Nós temos um contexto bíblico sobre esse tópico. Muitas das vezes nós se concentramos somente no pecado que nós vemos. Damos mais créditos ao pecado que nós estamos vendo fisicamente, que vai dizer da prostituição, o do corpo, vai dizer o da alma, que é os maus pensamentos, onde nossa personalidade vai dizer, não, eu vou tramar aquilo ali, não, eu vou fazer isso aqui, nosso pensamento, a nossa personalidade, a nossa perspectiva, Então às vezes nós temos até uma discriminação no nosso próprio eu, no nosso próprio ser, mas existe um pecado que ele está enraizado dentro da alma. É difícil, muitas das vezes, de nós discernirmos, porque não é visível como o do corpo, como a prostituição. Não é visível, como uma fala de arrogância, mas é algo que está enraizado lá no espírito. Em Provérbios, os irmãos que acharam, pode ler. Quem achou Provérbios 16, 18? O orgulho precede a destruição. O espírito altivo precede a queda. Olha só, meus irmãos. O espírito altivo precede a queda. Então, olha só como o nosso espírito, se ele não estiver enraizado com Cristo, se ele não estiver ligado com o Espírito de Deus, e nós deixarmos esses pecados, a soberba, o orgulho, a vanglória, a arrogância e a inveja, dominar o nosso espírito, a certeza que nós estaremos seguindo para uma queda. Talvez o nosso pecado não é visível ao homem, mas a palavra do Senhor, ela vai até a divisão da alma. Ela enxerga esse pecado também. Ela julga esse pecado também. Então, muitas das vezes, nós não vemos, mas ele está lá enraizado ainda. E só o Senhor para nos curar, só o Senhor para nos santificar, só o Senhor para nos livrar. Quantas pessoas hoje, talvez sejam pessoas tranquilas, têm o seu trabalho, cumprem com suas regras, com suas leis, não fazem nada com o seu corpo, não fazem nada, mas dentro delas tem alguma inveja, dentro delas tem algum orgulho, dentro delas ainda tem uma soberba. E o Senhor, ele observa isso ainda. Ele fala, nossa, mas aquela pessoa é tão boa, tão bem, mas o Senhor ainda vê lá no fundo da alma, lá no fundo do espírito, o que a pessoa precisa ser transformada. Muitas das vezes fala, não, mas eu vou para a igreja por quê? Eu não fumo, não bebo, não me prostituo. O que o Senhor ele quer comigo? Por que você insiste? Muitas vezes as pessoas dizem, por que você insiste? Eu não faço nada de errado. Mas o Senhor, ele insiste porque ele conhece. O íntimo de cada um. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 16. Glória ao Senhor Jesus. Tiago, capítulo 3, 13 ao 16. Glória ao Senhor. Tiago 3, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Vai dizer assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem demonstre por seu bom procedimento
mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Olha só, hein? Vou ler novamente para os irmãos. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Amém, meus irmãos? Olha só o que a palavra diz. Mesmo que a gente faça até boas obras, mesmo que a gente tenha dado bom testemunho aos olhos dos homens, mas se a gente ainda coloca no nosso coração inveja, se a gente ainda tem no nosso espírito, né, amargura, ambição e egoísmo, né, a palavra ainda fala aqui, ó, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terreno. Não é espiritual, mas é demoníaco. Então que nós possamos, meus irmãos, estar sarados pelo Senhor. Aleluia. Estar Glória a curados Deus. pelo Senhor. Aleluia. Não o nosso físico, sim, o Senhor ele pode curar o nosso físico, mas a nossa alma. Porque é melhor nós irmos para o céu, né? A palavra do Senhor fala, se um braço ou uma mão te faz pecar, se um olho te faz pecar, arranca de fora. Porque é melhor você ir para o céu, né, sem um olho do que ir para a perdição com todos os olhos, com o braço. Aleluia. Né? Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse momento? Que é o importante é a nossa alma, o nosso espírito. Deus poderoso. O nosso corpo ele vai ficar aqui. O natural vai ficar aqui. O pó vai voltar para a terra. Mas e a alma? E o nosso espírito? Né? E o Espírito de Deus? Né? O que procede disso? Amém, meus irmãos? Amém. Então que nós possamos permanecer com o nosso espírito Glória ao Senhor. interligado com o Espírito de Deus. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias 4, 1 a 8. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sanbalat, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja. Mas Neemias permaneceu firme, redobrava a vigilância e a oração diante da capciosa e sistemática oposição. Precisávamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Amém, meus irmãos? Então aqui a mesma situação acontece com Neemias ali, recuperando aquilo que o Senhor ele deu na mão dele para fazer, quando tinha outros ali que eram talvez amigos. Não vai dar certo, não dá para seguir em frente, mas o coração deles estava cheio de amargura, estava cheio de inveja, né? Então que a alma, que a nossa alma possa estar liberta pela palavra do Senhor. Amém? O tópico 2 vai falar sobre as raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos aparece aleatória. O ato de criação se deu no material, que é o corpo, para o imaterial, alma e espírito. Mas a redenção se dá do espírito para o físico. E no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Por isso a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel 36, 26 ao 27, Romanos 8, 10 ao 13 e Gálatas 5, 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar graves distorções da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Olha só as raízes do pecado, meus irmãos. Quando nós passamos pelo processo de salvação, quando nós fomos
fomos salvos, fomos encontrados pelo Espírito de Deus, por Jesus, a transformação em nossa alma ela não foi do físico para o espiritual. Dessa forma nós fomos criados do barro, da matéria física, depois vem o sopro de vida. Mas quando o Senhor ele nos restaura novamente, a transformação é diferente. Ele começa transformando o nosso interior para depois transformar o nosso exterior. Então isso é muito visível, né? E nós glorificamos a Deus pela forma que Ele trabalha. Porque se fôssemos nós olharíamos com os nossos olhos naturais. Olharíamos para as pessoas e julgaríamos. Aquele ali anda com Deus. Está com a saia até o pé. Está com o vestido até o pé. Aquele ali anda com Deus. Olha o jeito que ele anda, o jeito que ele fala. Mas a transformação não foi físico para o espiritual, mas foi do espiritual para o físico. Muitas das vezes a gente até sofre dificuldade na transformação. Não, mas eu estou habituado com isso. Não, mas eu sempre fiz desse jeito. Não, esse é o meu estilo de vida. Essa é a minha personalidade. Mas é o Espírito que vai ditar a regra para a alma. E a alma vai descrever isso para nosso corpo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa ditar para o nosso espírito o que nós precisamos fazer. Talvez a gente chegou aqui com algum costume e falou, meu Deus, mas como é que eu vou largar disso? Eu sempre vivi a minha vida inteira com isso. Mas através do Espírito Santo de Deus, que fala com o nosso espírito, a nossa alma é transformada. Aleluia. E nós observamos, nossa, como aquela pessoa mudou. Nossa, como o jeito dela falar mudou. Nossa, como os objetivos dela mudaram. Mas quem fez isso? Foi o Espírito Santo de Deus, que transformou a vida do seu filho. Então as raízes do pecado, meus irmãos, que nós possamos rogar a Deus, possamos pedir a Deus, Senhor, me transforma, Senhor, muda quem eu sou, Senhor, transforma a minha vida. E através dessa santificação por inteiro, que Paulo ele vai pregar, que Paulo ele vai dizer, que nós possamos ser lavados, santificados por inteiro. Amém? Nós somos restaurados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Subtópico 3, como nós vencemos o pecado. Agora nós vamos fazer uma leitura bem corrida aqui na palavra do Senhor. Nós vamos abrir lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. Aleluia. Primeiro, depois nós vamos abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 10. E depois alguns versículos para nós entendermos bem esse tópico. A força do pecado enraizada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Esse texto aqui mexeu muito comigo, meus irmãos, no momento que eu estava lendo, porque muitas das vezes nós queremos vencer com nossas próprias forças naturais. Mas como nós vencemos o pecado? Como nós vencemos o distanciamento, a distância que nos faz de Deus? Quando nós deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder de salvação. E quando nós buscamos inteiramente a Deus, não é somente um momento de culto, não é somente uns 30 minutos que a gente deixa de devocional ao Senhor, mas quando nós passamos a depender a nossa vida inteira aos pés do Senhor, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso convívio, as nossas amizades, os nossos planos e os nossos sonhos. É nesse momento que o Senhor ele começa a trabalhar em nossa vida. Porque talvez, às vezes, nós pensamos, não, vou só cuidar só vou entregar ao Senhor uma parte só. Nossa, eu vou deixar que o Senhor ele cuide dessa área para mim. Não, vou entregar na mão do Senhor essa parte. Mas o Senhor ele quer tudo para ele. O Senhor ele quer cuidar de toda a área da nossa vida.
E isso muitas das vezes nos limita ao Espírito trabalhar no nosso coração, trabalhar em nossa alma, trabalhar em nosso espírito. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida terrena aqui. Não, eu estou preocupado com isso, eu vou entregar na mão do Senhor, eu sei que vai ser bênção. Mas é a nossa área espiritual. Senhor, eu sei que eu tenho essa personalidade, mas o Senhor, a sua palavra é capaz de entrar até a divisão da alma. Me muda, Senhor. Se o Senhor quiser, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu estou com uma dificuldade aqui, Senhor, eu preciso trabalhar nisso na minha vida. Me muda, Senhor. E o Senhor, Ele é capaz de mudar as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ele é capaz de mudar, muitas das vezes, os nossos caminhos. Que a gente acha que tem que ser trilhado dessa forma, mas é o Senhor, Ele pede para nós. Aleluia. Siga-me. Entregue tudo nas minhas mãos. E o Aleluia. Senhor, Ele vai nos santificar. Às vezes, talvez o processo de santificação é difícil para alguns. Mas eu tenho que largar isso, mas eu tenho que deixar isso. Como eu faço isso? Entrega na mão do Senhor. Glória a O Deus. Senhor, Ele é capaz de fazer o Aleluia. impossível. É Ele que vai entrar na sua alma, é Ele que vai entrar junto com o teu espírito e mudar aquilo que você é. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 14. O irmão que achou pode ler. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, meus irmãos, o pecado ele não tem domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. Não tem mais domínio. Então, se nós pedirmos para o Senhor ele é capaz de lidar com nossas vidas. Ele é capaz de nos ajudar, Ele é capaz de nos auxiliar, Ele é capaz de nos colocar de volta ao plano que Ele tem para nossas vidas. O Senhor, Ele não nos moldou de qualquer forma. Talvez você ache que o Senhor me fez assim. Não é que o Senhor te fez assim. É que o pecado enraizado no seu espírito, ele tendeu a você a seguir dessa forma. Que o pecado enraizado ditou as regras para a sua alma e falou: você vai ser assim, assim, assim. E o seu corpo somente refletiu aquilo que a sua alma é. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer aquilo que você é para Deus. Talvez você fale assim: não, mas Senhor, por que eu sou assim? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? Não, é que o pecado, é por causa do pecado. Mas o Senhor, ele vai até a sua alma. Lava, limpa, restaura, para ser aquilo que o Senhor ele declarou para você ser. Glória a Amém, Deus. meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Quem achou pode ler, meus irmãos. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Amém, meus irmãos? Então foi por causa de Jesus Cristo. Nós fomos santificados. Glória a Nós Deus. somos restaurados. Nós somos separados Aleluia. por causa de Jesus Cristo. Aleluia. E nenhuma condenação há para aqueles que estão Glória a ligados Deus. a Cristo, Aleluia. ligados àquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operando em nós, revestindo-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo. É essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Então, o modelo de Cristo, meus irmãos, aquele que salvou as nossas vidas, é o modelo de santificação para nossas almas, é o modelo de santificação para o nosso espírito, é o modelo de santificação também para o nosso corpo. Glória a Deus. Amém? Filipenses, capítulo 2, 3 ao 8. Aleluia, Senhor. Tu és Deus. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 ao 8. Quem encontrou pode ler, tá, meu irmão? Que nada seja feito por contenda ou por vanglória,
mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atende cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Aquilo dizendo que esta arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém conteúdo. 2 Timóteo, capítulo 2 e 24. Quem puder ler, quem puder abrir para nós, estamos lendo também. Quero já trago esse capítulo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Amém. Glória a Deus. Purifiquemos-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelo meio da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, meus irmãos, para a gente finalizar esse capítulo, vencendo o pecado. Encontrou o amigo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém, meus irmãos. Então esse capítulo vai nos ensinar como vencemos o pecado. Revestir, Romanos 8, 3 e 4, revestindo-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo. Não se tratando com arrogância, e não é uma coisa que nós nem poderíamos citar no meio do nosso grupo, mas com humildade e mansidão. E é o Senhor, Ele quer nos santificar. É o Senhor, Ele quer trabalhar em nossas vidas. E que nós possamos usar Cristo como modelo de santificação. Porque Ele não quer somente santificar o seu corpo, a sua aparência, mas Ele quer santificar a sua alma, com pureza, com mansidão, com os frutos do Espírito, com domínio próprio. Então o Senhor, Ele é um modelo. E no momento nós vamos ver o Senhor, Ele levantando uma guerra ali naquele momento. Mas o trabalho dele veio trazer um reino, trazer o Evangelho. E o exemplo que ele nos deixou foi um exemplo de mansidão, humildade e serviço. O amor ao próximo. Foi a lei que ele estipulou para nós. Amar ao próximo, como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que é uma condução para a mansidão. Ele nos ensina no momento que nós formos exortar, que nós possamos exortar com mansidão, com humildade. Os frutos do Espírito nos traz isso também. Que nós possamos ser humildes, simples, sem arrogância. Que esse é o modelo que nós vamos ter para conseguirmos nos santificar perante Deus. Através dele. Então é esse o caminho que nós devemos seguir, meus irmãos. Subtópico 3, regeneração e adoração. Gostaria de ler com os irmãos uma sinopse que tem aqui em 2. Diz bem assim: o pecado pode enraizar-se no Espírito, e a verdadeira santificação
começa no interior, pela ação transformadora da graça de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Começa no interior, pela ação transformadora da graça. Glória a Deus. Favor imerecido de Deus sobre nós. O Aleluia. tópico 3 diz assim: regeneração e adoração. No momento que nós somos regenerados, que nosso espírito foi salvo, foi purificado por Deus. Olha só o procedimento que nós vamos seguir. No subtópico 1, tópico 3, subtópico 1, diz assim: o novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual de um novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Isso era incompreensível para Nicodemos. O seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade, sem ter experimentado o sobrenatural, processo de regeneração. Olha só, o novo nascimento. Para alguns era loucura falar que nós iríamos nascer de novo. Para alguns até hoje em dia é também loucura. Se eu for trazendo literal, nascer de novo. Como pode, de forma natural, de forma física, sem trazer nenhuma espiritualidade para a frase. O nascer de novo. Nicodemos não entendia isso. Um homem espiritual, podemos dizer que era um homem espiritual. Ele não entendia. Como assim nascer de novo, Jesus? Significa que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Fisicamente, para ele era isso. Mas o Senhor Jesus nos ensina que esse nascer de novo é um reconhecimento espiritual, não é físico. É o momento em que nossa alma ela se regenera, quando o nosso espírito ele se regenera novamente. Aleluia. Quando nós mergulhamos ali, nós declaramos que nós vamos viver para Cristo, como nova criatura. E o Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele passa a habitar em nós, quando nós aceitamos a Ele. Glória a Deus. Mas quando nós fazemos essa declaração, nós somos regenerados. Não o nosso corpo, para quem perdeu uma perna, para quem perdeu um braço, para quem perdeu um olho, não. Mas nosso espírito é regenerado. Aleluia. Aquilo que às vezes já não acabou. Para mim já deu, eu não sei o que fazer. Muitas das vezes sua alma já está sem caminhos, sem condução para seguir em frente. Mas o Senhor é quem regenera a nossa alma, quem regenera o nosso espírito. Glória a Deus. Então essa oportunidade que nós temos, o novo nascimento. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós hoje, pela glória do Senhor Jesus, recebemos. Nós somos batizados nas águas e nossa alma se regenerou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Subtópico 2. Em espírito e em verdade. Temos mais uma declaração, meus irmãos, que acontecia muito no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento nós vamos ver alguns dizendo: onde é que nós vamos adorar? Eu tenho que ir para Jerusalém, porque lá é o lugar de adoração. Eu tenho que carregar o meu corpo, eu tenho que pegar meus braços, minhas pernas e andando até Jerusalém. E lá é o lugar que nós devemos adorar a Deus. Outros não. É no monte. É lá onde que foram os nossos patriarcas, estabeleceram o seu trono. É lá que nós devemos adorar a Deus. Vamos carregar o nosso corpo, a nossa natureza humana, o nosso corpo físico, até o monte. Porque é lá que nós devemos adorar a Deus. Mas aqui, através dessa lição, meus irmãos, nós aprendemos que o Senhor Jesus vai nos ensinar que quando nós entendermos que é em espírito e em verdade que nós devemos adorar a Deus. Aqui vai falar a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operado em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitando ao visível, apontando ao monte Gerizim.
conhecido o lugar de adoração de seus pais. João capítulo 4, versículo 20. Uma vida espiritual saída não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. Ou seja, meus irmãos, não é em montes e não é em templos, mas é em espírito e em verdade. Aleluia, Será que o Senhor. nosso espírito está entendendo isso? Ou às vezes a gente vem para a igreja carregando só o nosso corpo, né? Você trouxe até o meu corpo, por quê? O corpo chegou aqui, mas o espírito ele está vivificado. Talvez em casa você chegue cansado e fale, não, mas eu vou dobrar meu joelho, eu vou agradecer ao Senhor, porque o meu espírito está vivificado. O meu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Glória O a nosso Deus, corpo aleluia. pode estar cansado, né? O nosso corpo pode estar fatigado, mas nossa alma ela vai se alegrando cada dia mais por estar na presença de Deus. Então não é sobre carregar o nosso corpo até a igreja, mas é entendermos que é em espírito e em verdade que nós vamos adorar a Deus. Seja no monte, seja na igreja, seja no templo, seja na rua, seja no trabalho, mas que nosso espírito esteja ligado ao Espírito Glória a de Deus, Deus. aleluia. Amém, meus irmãos? Onde eu parei? Subtópico 3 para a gente finalizar, meus irmãos. A hora já foi, meu Deus do céu. Um espírito quebrantado. Olha só, meus irmãos. Depois que nós reconhecermos que é em espírito e em verdade que nós adoramos ao Senhor, não é somente com o nosso corpo, mas é no interior da nossa alma que adora ao Senhor também. O nosso espírito ele tem que estar quebrantado para ele se render à vontade do Espírito de Deus. Olha só, o pentecostalismo clássico sempre foi desprendido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Olha só, meus irmãos, um espírito quebrantado. Olha só o que o Senhor Jesus vai ensinar para aquela mulher samaritana. Talvez até seria alguma coisa com ego no momento de adoração. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor, e eu preciso ir lá e botar para resolver, não dá para fazer, né? Mas o Espírito de Deus, o nosso Espírito, ele tem que estar quebrantado para nós adorarmos ao Senhor. Olha só que bonito. Deus. No momento que nós chegarmos em quebrantamento, nós chegamos na maior adoração ao Senhor. Eu já falei, acho que para algumas pessoas, eu não lembro para quem eu falei, mas é muito engraçado. Às vezes a gente está adorando a Deus, né, junto com os irmãos, está louvando, está cantando, mas às vezes a gente está tão concentrado em querer fazer ali a melhor nota, acertar o melhor tom, ou acertar a melhor forma possível para fazer para o Senhor. Mas eu já me deparei ao longo da minha vida encaminhada com o Senhor, e a maioria das vezes que eu consegui adorar o Senhor com todo o meu ser, com tudo que eu tenho, saía desafinado. Saía tudo desafinado. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode? Na hora que eu ia cantar com tudo que eu tinha, com todo o meu ser, eu desafinava. Eu falei, por que isso, Senhor? Eu perdia totalmente o controle da minha voz. Então, eu entendi o que era espírito em verdade. Não era para mim acertar certinho a nota, não era para mim descrever certinho o que eu estava dizendo, mas o Senhor, ele queria algo que viesse de dentro de mim. Aleluia. Chegava um momento que eu me desconcentrava totalmente, porque eu não tenho essa habilidade, mas que eu trabalho com música, mexo com música na igreja, mas tem momentos que eu me desconcentro totalmente, então eu perco a condução. E o Senhor, ele entende o nosso louvor e a nossa adoração. Ele sabe, esse é o seu melhor. É o momento que você desafina, que é o seu louvor perfeito. Jesus. Então, meus irmãos, eu não estou falando para os irmãos desafinarem, pelo amor de Deus. Mas que nós possamos
se quebrantar aos pés do Senhor. Aleluia. Que nós possamos se quebrantar verdadeiramente. Isso eu falo da minha parte. Mas qual é o momento, meus irmãos, que vocês se encontram quebrantados? Será que é o momento que você se joga no chão? Será que é o momento que você começa a observar quem você é? Né? Esse é o momento de quebrantamento. Né? Que fala, né? A verdade e pura adoração nasce de um espírito quebrantado. Não é de uma nota perfeita, não é de um tom certo. Né? Mas é de um espírito quebrantado. Aleluia. Sem prestação de louvor ou glória humana. Aleluia. Amém, meus irmãos? Para a gente encerrar, então, que as horas já se foram, nossa conclusão vai dizer assim: amado da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixamos que o cuidado da vida nos faça esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada aos céus. Amém, meus irmãos? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Glória.